Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí. É Seu por Direito. Bom, antes de mais nada, como sempre, né, eu vou pedir para vocês que não seguem o canal, que sigam o canal, né? Se você tiver uma vídeo pergunta, manda vídeo pergunta pra gente, tá bom? Nós estamos aqui num esquema de home office, por isso a qualidade do vídeo de repente não é a mesma, né? Nós estamos aqui num outro ambiente, estamos trabalhando de casa, cada um no seu lugar, mas vamos tentar fazer o melhor possível aí nesse momento de crise, né? Eu penso que, acho que é uma opinião nossa aqui de toda a equipe, de que nós não, né, da nossa geração agora é a maior crise do planeta, né? É induvidoso que vidas estão sendo levadas, né, e que a crise econômica, como muitos querem trazer aí, é uma consequência que virá de rebote, né? Mas, além das vidas, as consequências piores serão as das relações do trabalho, previdência social e da demonstração de própria ausência do Estado, né? Então, o vídeo de hoje, né, nós vamos tratar das duas medidas provisórias que saíram na sequência aí desse governo atrapalhoado aí, ou atabalhoado, usem aí o adjetivo que vocês quiserem para tratar da situação. Primeiro tivemos a medida provisória 927 de 2020, que foi duramente criticada e no mesmo dia, no dia seguinte, já foi dito que ela não teria vigência, que seria revogado um dos seus artigos, né? Como não pode ser revogado um artigo da medida provisória, foi apresentada a outra, que é a 928. E eu vou tratar de alguns detalhes dessas medidas provisórias e aí vou colocar para vocês pensarem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aspecto, né? Diante dessa crise, o governo decide fazer uma medida provisória para proteger os empregadores e não os empregados. O objetivo da medida provisória é claro, não tem uma intenção, a medida provisória não tem a intenção de garantir o emprego. O objetivo dela não é esse. O objetivo dela é garantir as empresas e não os empregos, tá certo? E eu vou explicar isso por quê e por que ela também é muito maldosa, né? Ela traz uma carga de maldade e eu vou tentar resumir de uma maneira bem didática, tá certo? Pois bem, vamos lá. A medida provisória 927 de 2020, ela trouxe no seu artigo 18 a possibilidade, né, de que o governo teria, né, deu para os superpoder aí para os empregadores da suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem pagamento de salário. Essa situação foi duramente criticada, obviamente, né, uma situação muito difícil para quem é empregado, e por conta disso o governo já imediatamente disse que revogaria o artigo. Como eu já disse antes, na impossibilidade de revogação, fizeram outra sem esse artigo. Só que o mais curioso é que eles não revogaram um trecho dessa própria medida provisória que diz o seguinte, né, que além dos meios que estão elencados na medida provisória, que eu citarei alguns, não está o trabalhador, o empresário não está privado de aplicar outros, né, desde que não fira a Constituição. Isso abre uma brecha perigosíssima e que certamente levará ao judiciário uma série de demandas, tá? Mas, pois bem, primeira das coisas, né, meio que regulamenta, por conta dessa situação de calamidade pública, o teletrabalho, né, ou seja, o que todo mundo adora a palavra americana, né, o tal do home office, né, que eu já usei aqui, né, estamos trabalhando de casa. E aí meio que regulamenta isso, diz quais são as regras, né, e impõe um pouco para o empregado o custeio dessa atividade econômica, do trabalho em casa, né. Por mais curioso que pareça, no dia de hoje é dia 26 de março, né, eu li uma matéria de que um escritório renomado aí de advocacia estava até exigindo que os advogados trabalhassem no teletrabalho com uma roupa mais apresentável, né, que fizessem a barba, enfim, nem vou entrar nesse detalhe, mas foi só um parênteses, né. Enfim, meio que regulamenta esse teletrabalho e um pouco impõe o ônus para o trabalhador das despesas, muito embora não deixe muito claro como é que o empregador faria o custeio
dessas despesas excedentes que o trabalhador teria na sua casa, como luz, internet, etc. Né? Não deixa muito claro, né? E determina que o empregador deve fornecer o mecanismo, se for o caso um computador, obviamente, né? Mas no demais não deixa muito claro. Uma coisa que também é muito preocupante nessa medida provisória é o seguinte: dá um superpoder para o empregador para revogar férias e fazer o diabo a quatro dos profissionais que trabalham na área da saúde ou serviços essenciais. Estou falando da saúde porque é o que está todo mundo tratando, né? Mas de todos os trabalhos essenciais, como varrição de rua, etc. e tal. E sem apresentar para esses trabalhadores nenhuma contrapartida, né? O que é perigosíssimo, porque você está expondo estes trabalhadores a uma possibilidade de adquirir uma doença, né? E além de adquirir essa doença, você não paga nenhum tipo de adicional correspondente, ou seja, você beneficia o empregador e o empregado, né? E para esses casos também, desse trabalho adicional, por conta dessa situação de crise, tem uma situação bem interessante, né? Que as horas essas podem não ser pagas, né? E o banco de horas, o tal banco de horas, pode ser utilizado depois de 18 meses do fim do decreto de utilidade pública, o que é um verdadeiro absurdo. Né? Então, assim, o trabalhador já, se tivesse férias, já teria as férias canceladas, né? E além disso vai prestar um serviço num período maior e além não vai receber a contrapartida de salário, vai ser lançado com o banco de horas e o pior ainda é que ele só vai receber, vai poder gozar esse banco de horas daqui 18 meses depois do final do decreto, que a princípio é 31 de dezembro, né? E, enfim, assim, da medida provisória. Então é uma coisa complexa, né, de se compreender a carga que está sendo imposta aos trabalhadores, né? Além disso, essa medida provisória, ela também diz que o empregador ele pode antecipar os feriados do ano, né? Pode antecipar férias do empregado. E aí tem um detalhe curioso, né? A CLT fala que tem que ter um aviso de 30 dias, né? Antes das férias. E a lei, essa medida provisória, fala em 48 horas. Então, o empregador pode, 48 horas antes, dizer assim, olha, fulano, você está de férias daqui 48 horas. E o fulano vai ter que sair de férias. E mesmo que ele não tenha adquirido, né, o período aquisitivo. O que significa dizer que ele já perdeu as férias, o momento que seria de descanso dele, tá certo? O momento de descanso, né, para ficar de quarentena. Né? Ou seja, as férias perderam a sua função. Né? Então, é complicadíssimo isso. Uma outra questão gravíssima, que a princípio eu observo nessa medida provisória, é que dispensa as medidas de segurança e saúde do trabalho. Né? O que significa isso? É uma licença, né, para que o empregador faça demissões, sem ao menos exigir que o empregado se submeta a um exame demissional. Por que eu digo isso? Porque a medida provisória ela fala que se tiver um exame de até 180 dias a partir da demissão, ele não precisa submeter outro exame. E se a pessoa adquirir uma doença profissional nesse período? Ela vai estar desprotegida? Não vai ter garantia de emprego? Né? E eu penso que o mais cruel, né? Aliás, uma das coisas mais cruéis, né? Não vou dizer tudo é cruel nessa medida provisória, mas uma das coisas mais cruéis é o seguinte: o trabalhador que eventualmente adquirir, né, esse vírus do novo coronavírus, ele pode ser demitido, e mesmo que ele seja um trabalhador da saúde, porque a medida provisória diz que é o trabalhador que tem que provar que ele adquiriu a doença em razão do trabalho, o tal do nexo causal. É obrigação do trabalhador, o que é impossível. Como é que, por exemplo, um profissional da saúde que está ali na lida o dia todo, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, um médico, que tem adquirido o tal do novo coronavírus, ele, mesmo que pode ter sido um acidente de trabalho, como não, como é que ele vai provar que foi? Embora ele tenha tido contato com gente infectada, ele também andou na rua, se deslocou até o trabalho, principalmente porque hoje, né, acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho. Né? Então, se prestar muita atenção, né, no grau, no nível da maldade que está aí colocada nessa medida provisória. E eu tenho a convicção absoluta de que todos os desmandos ou tudo que acontecer nesse decorrer dessa pandemia e do sofrimento coletivo, ele vai ser levado para o judiciário e nós teremos aí centenas e milhares de demandas para discutir os efeitos,
né, dos desmandos ocorridos nesse período, tá certo? E esse é o seu canal, é seu por direito. Vamos fazer aqui vários vídeos tratando sobre matérias dessa natureza. E eu peço para vocês aí, mais uma vez, acompanharem o canal e estejam junto com a gente. Um abraço e até mais.